A saúde, ela é uma das áreas que mais exige dos gestores a participação de todos os entes. O Sistema Único de Saúde preconiza que, para cada ente da federação, exista um rol de competências que precisam ser executados em harmonia com os demais entes, para que haja uma complementação da oferta de serviços, que parte do princípio da atenção básica, alcançando os níveis de média e alta complexidade. No nível de alta complexidade, nós estamos falando de solução hospitalar, projeto que eu iniciei no meu governo para que Suzano pudesse ser sede de um hospital regional federal. No tocante às obras de competência do ente federado Estado, ou seja, governo do Estado, nós também teríamos que contar com repasses, principalmente naquilo que diz respeito à medicação de alto custo, que é um dos fatores que fazem com que, após o tratamento, muitas pessoas não consigam dar prosseguimento para esse tratamento em função da falta de condição de aquisição do medicamento, notadamente aquele que é de alto custo. Porque a dispensação de medicamentos, que são da cesta básica de medicamentos definidas pelo Ministério da Saúde, é competência municipal. Então, quando falta remédio na unidade de saúde, principalmente que fazem parte da lista que é obrigatória pela cesta de medicamentos, que é obrigatória por conta de decisão nacional, ou seja, que é competência do município, se falta medicamento, é porque está havendo negligência na aquisição desses medicamentos para que eles sejam devidamente dispensados em favor da população que precisa desses medicamentos. Em relação à profissionalização da saúde, nós temos a solução de prevenção que necessariamente não passa apenas pela existência de profissionais médicos ou médicas. Nós podemos ter outras competências também dentro da estrutura de saúde que possa se combinar nesse jogo que é a política pública de atenção primária e também a de alta complexidade, que favoreça o atendimento da população. Isso não está acontecendo. Nós não estamos vendo em Suzano o uso dos equipamentos disponíveis, nós não estamos vendo uma política de valorização dos profissionais de saúde, nós não estamos vendo uma política de distribuição de medicamento, nós não estamos vendo a defesa por parte do município para que a população que dependa de atendimento mais complexo possa gozar desse direito oferecido pelo Estado e pela União. Então, por isso, é que nós temos uma situação tão precária. Falta, então, capacidade, falta competência por parte do secretário de Saúde, falta competência por parte do governo e falta prioridade para que realmente nós possamos ter uma política de saúde decente no município. E eu vou dizer aqui, sem nenhum medo de errar, foi no meu governo que a saúde de Suzano atingiu níveis excepcionais de atendimento. Se você pegar a avaliação do meu governo ao longo de 8 anos, ela foi num crescendo na área da saúde. Por quê? Porque nós saímos de uma situação de total precariedade e alcançamos um nível de excelência que fez com que a cidade recebesse prêmios nacionais e internacionais de reconhecimento pelas medidas que foram adotadas no âmbito do município. É por isso que eu digo, a falta de competência, a falta de conhecimento, a falta de capacidade de gestão faz com que a área da saúde seja aquela que mais apresenta indicadores negativos e avaliação negativa por parte da população. Mas falando em saúde também, mantendo a questão da saúde, você até citou o secretário de saúde, né? E o atual prefeito do PL já anunciou a pré-candidatura do atual secretário de saúde ao cargo de prefeito de Suzano nas próximas eleições, né? Além disso, também a pré-candidatura do vice-prefeito, né? Que também é secretário de Cultura pela Federação Brasil da Esperança, no caso aqui Suzano da Esperança, que engloba os partidos do PT, PV e o PCdoB. Como é que você enxerga o desdobramento desse cenário em Suzano e qual é a sua visão de futuro da cidade sob gestão de qualquer um destes nomes que estão se apresentando como pré-candidatos, no caso? Você poderia compartilhar suas percepções sobre as possíveis implicações desse panorama político para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade suzanense, Marcelo? Olha, Osmar, de verdade, a eleição só vai acontecer no ano que vem. Por conta disso, qualquer movimentação feita hoje, eu consideraria algo bastante precoce, porque o eleitor, neste momento, não está atento às questões eleitorais propriamente ditas, porque elas só vão se dar de uma maneira mais explícita a partir do ano que vem. Embora o ano que vem já esteja aí, né? Então, eu acredito que nós temos muita coisa para acontecer ainda. Portanto, eu acredito, sinceramente, que a população de Suzano
tem capacidade de tomar a melhor decisão no ano que vem. Ela pode avaliar, comparar governos, ela pode comparar projetos, ela pode comparar propostas, ela pode comparar modelos de gestão, umas mais centralizadas, antidemocráticas, autoritárias, outras mais dadas a ouvir a população de forma direta, valorizando conselhos, valorizando os instrumentos de participação popular, principalmente na forma direta, como foi o orçamento participativo. Portanto, eu imagino que esse cenário que você sugere na sua pergunta será evitado pela própria população, que vai tomar uma decisão melhor diante do futuro, porque ela sabe que a sua decisão vai implicar no próximo período de 4 anos. E essa implicação, se for mal decidida, a população poderá sofrer as consequências. Então, eu acredito que o processo eleitoral vai permitir que haja uma verdadeira movimentação em torno daquilo que vai ser colocado como proposta para a cidade. Então, acredito que esse é o nosso desafio, fazer a melhor proposta para que a população possa, conosco, debater e decidir o caminho que ela quer tomar rumo ao futuro. Mas, voltando a falar, no caso, mantendo o tema aqui com relação à questão da política local, né, os desdobramentos que estão acontecendo na nossa cidade, você não acha que hoje essa composição do PT, aliado aos outros partidos que compõem a Federação Suzano da Esperança, no caso, sugere uma certa convergência em prol da candidatura indicada pela atual gestão? Como é que você interpreta essa união de forças políticas e qual seria, na sua opinião, o possível impacto desse alinhamento da dinâmica política e administrativa de Suzano? Porque a gente viu todo o imbróglio que está acontecendo aqui com relação ao PT, inclusive, aqui, né? Como é que você vê essa situação toda, Marcelo? Olha só, eu vou falar uma coisa aqui. Na verdade, eu não vou responder a sua pergunta objetivamente com respostas. Eu vou responder a sua pergunta com outras perguntas. Você fala de 2 candidaturas. Você citou o caso da coligação Brasil da Esperança, não é isso? O Brasil da Esperança, é importante lembrar, foi o nome dado à coalizão ampla em torno da campanha do presidente Lula em 2022, que resultou na indicação do Lula presidente e do Geraldo Alckmin vice-presidente, PT e PSB. Alckmin, ex-tucano, durante 4 mandatos, foi governador de São Paulo pelo PSDB. Então, houve uma união entre forças políticas brasileiras para enfrentar o avanço do bolsonarismo com uma agenda negacionista, com uma agenda fascista, com uma agenda de extermínio dos direitos que foram alcançados nas últimas décadas no Brasil. Então, uma agenda completamente retrógrada. Então, veja, em função disso, se criou uma aliança. Agora, no caso do Suzano, a dúvida que eu tenho é como que o governo tem 2 candidaturas? Assim, porque não houve uma ruptura, né? Ninguém enxergou uma ruptura. O prefeito e o vice-prefeito, eles não foram... Eles não romperam relações, ou seja, ambos agem e atuam de forma profundamente convergente. Então, eu pergunto, o governo tem 2 candidaturas, é isso mesmo? Ou seja, o governo tem, dentro do próprio grupo, 2 candidatos, um candidato apoiado pelo prefeito de forma explícita e um outro candidato que também é apoiado? Ou seja, se isso é verdade, eu não sei se é verdade, eu estou perguntando, mas se isso é verdade, o que nós estamos dizendo é que o Brasil da Esperança, que foi contra o bolsonarismo, em Suzano é a favor do bolsonarismo, é isso? Então, essas coisas não cabe a mim responder. Essas coisas cabem a respostas por parte daqueles que dirigem essas forças políticas. Há planos reais de você disputar a eleição ao cargo de prefeito de Suzano em 2024? E se sim, né, como é que estão as negociações e as articulações para tornar isso uma realidade? As pessoas também estão perguntando isso bastante por aí. Olha só, eu trato essa questão eleitoral de uma maneira bastante, digamos, estratégica, porque uma eleição ela é construída como se fosse um jogo. E eu acho que o melhor jogo que a gente pode utilizar para comparar o que é uma eleição é o jogo de xadrez, porque ele não só permite avaliações que são momentâneas para o desenvolvimento de cada jogada, mas também ele exige uma antecipação da jogada por parte do adversário. Então, eu costumo dizer que o jogo de xadrez bem jogado é aquele em que os jogadores exercitam a máxima paciência, a máxima racionalidade e desenvolvam a melhor estratégia. E a melhor estratégia, ela se constrói diante dos adversários que estarão diante do tabuleiro.
no lado oposto àquele em que a gente joga. Então, por isso, toda a movimentação de peças no tabuleiro é algo que é muito constante, é algo que não tem objetivamente como ser dito no atual momento como dado o jogo, ou seja, dada a estratégia. Então, todo o processo de construção da estratégia eleitoral é um processo muito lento, eu diria, até. Eu tenho dito e repetido muitas vezes que a minha intenção é disputar a Prefeitura Municipal de Suzano para que eu possa vir a ser novamente o prefeito que a cidade de Suzano merece ter e precisa ter. Um prefeito que pense no desenvolvimento da cidade, um prefeito que pense na democratização dos direitos que a população tem, mas não tem oferecido esse direito de uma maneira democrática. E também eu quero que a cidade seja uma cidade protagonista no Alto Tietê, como modelo de desenvolvimento, inclusive ambiental. Então, por isso, eu quero voltar a ser prefeito. Mas é preciso entender também que muitas vezes a conjuntura nos coloca diante da necessidade de ajustes entre as lideranças que estão se colocando como candidatas ou candidatos à Prefeitura de Suzano. Então, eu respeito muito todas as pessoas que se colocam como candidatas. Por quê? Porque essas pessoas estão colocando diante do eleitor, ao escrutínio do eleitor, aquilo que elas pensam, a sua própria história, o seu testemunho daquilo que foi como gestor ou não da área pública. Então, por isso eu acredito que o processo eleitoral está apenas começando. E tem muita emoção para rolar nessa partida ainda. E também tem um detalhe, né? Porém, você também está envolvido em um embate jurídico, Marcelo, né? Você acredita que esse cenário pode vir a prejudicar a sua candidatura? No caso, noticiaram a torta e a direita por aí que está tendo nesse embate. E em termos mais específicos, sobre o que se trata esse embate jurídico, né? Como é que você avalia o possível impacto desse processo legal em sua aspiração política e na sua participação nas eleições de 2024? É inegável que decisões judiciais geram todo tipo de especulação, principalmente por parte dos adversários a uma determinada candidatura que é objeto dessas ações judiciais. Eu fui prefeito de Suzano combatendo inúmeros interesses. Vamos lembrar que antes de mim na prefeitura, havia muita coisa acontecendo sem que nenhuma decisão fosse tomada por parte dos órgãos de justiça para conter determinados abusos. O judiciário, me parece, tem se demonstrado bastante omisso no momento em que a cidade precisa de uma atenção bastante rebuscada em cima daquilo que é a prática dos gestores atuais. Mas, não sei por que motivo, o judiciário tem se mostrado pouco atuante no município de Suzano, e a crítica vale também ao Ministério Público, que não tem tomado a iniciativa de denunciar determinadas práticas que são muito correntes e que em outros lugares geraram até a prisão de agentes públicos. Então eu penso que essa morosidade da justiça tenha sido, de certa forma, algo seletivo. Então, por isso, como prefeito, eu enfrentei interesses custando o que custasse. Eu enfrentei interesses que estavam há anos atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Veja, eu quebrei um contrato de uma empresa de ônibus que atuou durante quase 50 anos no município sem licitação. E fui o prefeito que denunciou a irregularidade na contratação da empresa, o que resultou na criação de uma nova política de transportes e na possibilidade de uma nova licitação para o transporte. Regulamentei, inclusive, o transporte clandestino, deixei com que o transporte clandestino deixasse de existir e pudesse, no lugar, criar uma política de transporte complementar, que precisa de aprimoramentos. Então, por isso tudo, eu acredito que essa questão da judicialização estará presente no debate eleitoral. Mas eu não tenho medo dessa questão. Sinceramente, eu trato essa questão como algo a mais na minha estratégia de enfrentamento aos desafios que nós teremos durante o ano que vem. E quero colocar essa questão de forma muito transparente. Eu quero que a população saiba quais são esses processos, quais são essas sentenças e qual a motivação dessas sentenças, quais áreas que foram sentenciadas, quais ações do meu governo é que foram atacadas, muitas vezes motivadas por interesses que estavam sendo quebrados no município. Então, por isso eu imagino que essa judicialização, embora seja muito forte e atrapalhe muitas vezes o processo do debate eleitoral, vão ser enfrentadas da maneira como elas merecem e devem ser enfrentadas. Eu realmente não tenho preocupações a respeito disso. É lógico que eu tenho obrigação de dizer à população, de modo transparente, quais são os limites que vão ser enfrentados no processo eleitoral. E eu vou ser a primeira pessoa a dizer
caso ocorra algum tipo de impedimento, algo que eu espero que não aconteça e que eu possa, portanto, exercer o meu direito pleno e democrático de me colocar como candidato a prefeito da cidade. Por hora, eu não sou candidato a nada, eu sou apenas um cidadão dizendo que pretende voltar a ser prefeito. Para isso, tem uma campanha eleitoral no meio, tem todo um processo formal e burocrático da Justiça Eleitoral para que possa eu, então, vir a ser ou não candidato a prefeito de Suzano. Porém, né, Marcelo, além de você se colocar apenas como cidadão, né, que pretende se tornar candidato, você é mencionado de forma corrente aí como o único nome capaz de levar essa eleição para o segundo turno aqui na nossa cidade, né? Digamos o seguinte, na hipótese de um cenário que você esteja candidato e que você viesse a enfrentar o candidato da máquina administrativa, no caso, acredito que essa nova federação, né, o Suzano da Esperança aqui, estaria inclinada a apoiá-lo nesse segundo turno. Como você percebe o papel dessa federação em um possível segundo turno e quais são as expectativas em relação ao seu apoio, Marcelo? Eu prefiro não ter expectativas. O que a federação liderada pelo PT sugere hoje é que pela primeira vez na história de Suzano, o PT poderá não ter candidato próprio à prefeitura. O PT é o único partido na cidade de Suzano que disputou todas as eleições majoritárias até hoje. Desde 1982, com a candidatura do Netinho, o PT disputa eleições em Suzano. E parece que, pela primeira vez, o PT não terá candidatura a prefeito por decisão da atual direção do partido no município. Isso não me parece um bom sinal, porque o PT é o partido que hoje rivaliza na ponta contra o bolsonarismo. É o partido que se coloca no lado oposto ao que representa o bolsonarismo. A eleição do Lula e do Bolsonaro no ano passado se retrataram em Suzano parte do pensamento do eleitorado. A votação do Haddad e do Lula foi muito expressiva em Suzano, tanto que o Haddad, pela primeira vez na história do PT, ganhou a eleição como candidato a governador em Suzano no primeiro turno. Então isso mostra que existe por parte do eleitor a vontade de votar no PT. Mas me parece que uma decisão equivocada tira a legenda da urna eletrônica no ano que vem. Então, eu não sei qual é a real intenção do PT em relação a isso. O fato é que se o objetivo for eleger vereador, nessa estratégia, sequer o PT vai conseguir eleger vereador, porque não oferece os nomes e outras forças que estão colocadas nesse momento podem fazer com que haja influência na formação da chapa proporcional. Então, eu acredito que essa questão é uma questão ainda em aberto e espero que o PT possa fazer uma avaliação a respeito do seu futuro, se ele quer realmente incidir de uma forma influente no destino da cidade ou se ele quiser se rastejar e fazer o jogo de quinta coluna que só interessa ao bolsonarismo.